dia a todos e obrigado pelo convite. Acho que tenho dois grandes amores na vida, é o viajar e o ler. Tudo tem a ver com viagens e com literatura, são os meus grandes amores. Depois há uma série de paixões mais ou menos efêmeras que vão e vêm, voltam e renascem de vez em quando. E gosto de acreditar que comecei a viajar muitos anos antes de nascer. Talvez umas dezenas de anos antes de eu nascer, antes dos meus pais se conhecerem, por efeitos familiares. Na década de 50, a minha mãe costumava sair com a minha avó. Na década de 50 saía-se pouco, não havia aviões a voar a partir de Lisboa. Costumava sair com a minha avó, comprar livros que na altura eram proibidos em Portugal, iam à França, traziam os livros embrulhados no casaco e tudo. Costumavam viajar à aventura, sem rumo, pelo sul de Espanha. Costumavam atravessar o Estreito de Gibraltar para Marrocos. Houve uma ocasião que elas vieram até recambiadas por causa de um golpe de Estado. E então, desde pequeno, fui bombardeado, no bom sentido, com toda esta ânsia de viajar, de sair. E fui educado um bocado nesse sentido. E continuo, dentro do possível, a fazer isso. E sempre escolhi o meu tema, todos diferentes, todos iguais, porque é assim que eu acredito que devemos entender o ser humano, independentemente de todas as cores, de todos os credos, de todas as opções políticas, de todas as culturas. Eu entendo e defendo, e continuarei a defender isto até que me provem que estou errado, de que somos todos diferentes, somos todos iguais. Tenho por hábito viajar sozinho, ou viajar em pequenos grupos. E porque acredito também que o que faz a viagem não é a própria viagem, mas é a atitude do viajante. E acredito e defendo que se nós partirmos com a consciência livre de preconceitos e abertos a aprendermos sempre, a assimilarmos qualquer coisa de novo em qualquer aldeia, em qualquer cidade, em qualquer cultura, conseguimos aprender. E isso é o importante. Defendo que isso é o mote da nossa vida, é aprender sempre, travar conhecimentos, contactar. Daí que a nossa atitude é fundamental para conseguirmos estar em qualquer espaço do mundo e não chocar, não molestar os outros, não incomodar os outros. Daí, como tenho tido alguma sorte, tenho tido algumas hipóteses de viajar e de sair, nunca tantas como aquelas que eu gostaria, porque somos egoístas, queremos sempre mais e mais, e acredito e defendo que a nossa atitude é fundamental. Devemos saber nos comportar onde estamos, de modo a não chocar ninguém, a não melindrar ninguém. Ao longo das minhas viagens acontecem histórias engraçadas, histórias complicadas, às vezes histórias difíceis, que nós conseguimos, na altura, digerimos com uma certa dificuldade e depois, a posteriori, achamos muito engraçado aquilo tudo. Eu, em pequeno, também tinha, por influências familiares, era viciado na leitura, ainda hoje sou. Tive a sorte de ter começado a ler grandes autores naqueles anos antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Eu era um miúdo, enquanto os outros andavam a brincar, a namorar e a jogar à bola, eu ficava em casa a ler. Como nessa altura era muito bem visto, se fosse hoje eu se calhar seria o cromo da escola, não era? Ou seria o bombo da festa com os meus colegas de secundário. Nessa altura calhou muito bem. E então, as minhas primeiras viagens teóricas foram com essa de Queiroz. Todas aquelas crónicas de cartas do Egito, de Inglaterra, da época em que ele foi cônsul em Havana, de Londres e tudo, foram as minhas primeiras viagens. E sempre ligado à história. Sempre tive desde pequena paixão por Alexandre Herculano, pela história e tudo. E comecei, para vos dar um exemplo, por exemplo, lembro com muitas saudades, talvez seja a viagem que eu tenho mais saudades, aquele tipo de viagens que fazia miúdo, o meu pai e a minha mãe, nós numa Renault 4L, eu e os meus irmãos, nós os 5, no banco de trás da Renault 4L, 5 miúdos atrás, eu com 12 anos, a minha irmã mais nova com 6 anos, os 5, a algazarra, a perguntar-nos, falta muito para chegar isto por Marrocos, sem rumo. Atravessava-se o Estreito de Gibraltar e seguia-se sem rumo para Marrocos.
Hoje isso seria um bocado impossível. Nenhum casal tinha os 5 filhos, no banco de trás de uma carrinha 4L, sem hotéis marcados, sem nada, e fazia uma viagem à aventura. Mas essa foi a minha aprendizagem. Pronto, e ainda bem que assim foi para mim. Eu hoje recordo esse tipo de viagens com muitas saudades, porque eu hoje vejo que nessa altura eu era completamente feliz, quando tinha essa idade e quando fazia esse tipo de viagens. Só que eu não sabia que era feliz nessa altura. Depois, com o passar do tempo, com o crescer da nossa idade, é que vem aquele peso, aquele insuportável peso da lucidez que cai sobre nós, e nós apercebemos de que houve alturas em que fomos muito felizes, só que no próprio momento não nos apercebemos de que éramos muito felizes. E, entretanto, com a história das viagens, têm-me acontecido coisas muito interessantes. E, para passar para um tom mais coloquial, por exemplo, para vos dar alguns exemplos, assim, de histórias giras concretas que eu tenho contado a amigos meus e tudo. Há uns anos, para aí 2004, 2005, eu estava em Havana. Estava na Praça de Armas de Havana. Na Praça de Armas de Havana, em frente, tem o Palácio dos Capitães Gerais, que é o Museu da Cidade. E, entretanto, a polícia mandou-nos parar. Mandou-nos parar porque havia uma visita oficial ao Museu da Cidade. E eu comecei a olhar, vejo umas pessoas saírem. Vejo um grupo sair e estava com 2 amigos espanhóis e um amigo português. E perguntam, fica toda a gente admirada, quem és? Estás a ver se conheces? E eu digo, conheço aquele, até digo textualmente isto, aquele gajo é o presidente Vicente Fox do México. Ele foi presidente até 2006 e já usava um chapéu a cowboy e botas de cowboy. E o outro, não conheces? E eu olhei e vejo que é o Fidel de Castro. Então chamámos, por acaso não estavam cubanos na praça, só estávamos nós e a segurança. Chamámos o comandante, ele veio falar connosco, esteve a falar connosco, falou agradavelmente connosco, falámos um bom bocado, tirámos fotografias e pronto. E fiquei assim a pensar, bem, todos diferentes, todos iguais. Estamos aqui a falar com o Fidel de Castro, nem é toda a gente. Se calhar nem o Presidente da República de Portugal fala assim com ele. E, entanto, tem acontecido coisas assim. Há 2 anos, eu sou apaixonado por religiões. Não sou religioso, infelizmente, espero um dia vir a ser religioso. Eu acredito no ser humano, no homem solidário e tolerante, o homem de Leonardo da Vinci, centro do universo, em ligação com a natureza e tudo, mas sou apaixonado por tudo que tem a ver com a história das religiões. E há 2 anos resolvi ir passar o Ramadão à Jordânia. Marquei uns bilhetes de avião baratos, sempre marquei 2 ou 3 albergues, marquei um hotel em Amman e pronto, resolvi ir passar o Ramadão à Jordânia. Porque tenho experiências de viajar por países muçulmanos e sinto muito bem em países muçulmanos, sou sempre recebido e tratado com muito carinho. E fui passar o Ramadão à Jordânia e, entretanto, em minha casa compra-se aquela revista espanhola, a Ola, de fofoquice e isso. E vinha que a Rainha Rania da Jordânia estava sempre no Twitter e falava muito no Twitter. Eu mando uma mensagem à Rainha Rania. Menos de 24 horas depois eu recebo uma mensagem do gabinete da Rainha Rania, do chefe do gabinete da Rainha Rania. Eu na mensagem tinha dito que gostava muito de conhecer a Rainha Rania e o rei Abdalá, porque achava que eles tinham uma posição de mérito, como já o rei Hussein tinha, de charneira e numa zona de equilíbrio muito instável, grandes conflitos e tudo. Pronto, o chefe de gabinete mandou uma mensagem que certamente seria muito bem recebido na Jordânia, mas que a família real estava num cruzeiro pelo Mediterrâneo. Pronto, então chego sozinho ao aeroporto de Amman e vejo um cartaz com o meu nome, Mr. Rui Munhoz. Pensei, estou lixado, vou ser preso, vou-me prender de certeza. Eu vou ter com o senhor, apresento-me, ele diz tal, que era um delegado do tipo Ministério do Turismo, de uma delegação oficial do rei da Hashemita da Jordânia e tal, e que me iam dar uma ajuda no táxi para o hotel, isto, aquilo, aquilo outro. Pronto, eu depois vou e o senhor diz-me, arranja-me um táxi, o aeroporto está meio longe de Amman, cheguei ao hotel, quis pagar o táxi diz-me, não, isto é a oferta do governo jordânia. Entretanto, fiz a viagem no Ramadão na Jordânia, eles eram, pronto, muito agradáveis, diziam, não comas nem bebas até ao pôr do sol, mas entras às nossas casas, nas lojas e podes comer e beber. Fiz uma viagem fabulosa. Nessa ocasião, acabei por ir à Palestina. Fiquei muito chocado naquela zona da margem ocidental do Jordão, entre o Rio Jordão e Jerusalém. Fiquei muito chocado pela forma como os palestinianos são tratados. Quando chego à fronteira, ponho numa fila, porque estavam muitas famílias, centenas de palestinianos, com bidões de água,
E eu ponho no final da fila e um soldado israelita aproxima-se de mim, assim com o aspecto de artista de cinema, e fala-me em inglês e em espanhol e chama-me e diz-me para eu passar à frente. E eu vou atrás do militar israelita e pergunto, estávamos a falar em espanhol, e eu pergunto, mas porquê? Porquê que eu passo à frente? E ele diz-me, porque tu és igual a nós. E eu aí, quer dizer, fiquei horrorizado. Porque, e ainda aquela vontade que eu tenho sempre de acreditar, todos diferentes, todos iguais, aí passou a ser uma certeza para mim. Nós somos todos diferentes e somos todos iguais. E naquele momento eles estavam a estabelecer uma diferença criminosa. Porque eu era um ser humano que estava ali de visita e devia ficar no final da fila, esperar e passar quando fosse a minha vez de chegar a passar a fronteira. Dei uma volta, dei aquelas voltas todas por Belém, Nablus, Ramallah, Arames Farpados, checkpoints, barreiras, Betão e tudo. Depois voltei à Jordânia, depois segui para a Jordânia, andei a percorrer a Jordânia, depois, mais tarde, tinha pedido às autoridades israelitas para não carimbar o passaporte, para pôr o carimbo numa folha à parte, porque queria ir a Damasco. Fui a Damasco, só conheço da Síria, só conheço Damasco, e gostei muito, achei os sírios muito simpáticos. Os sírios são, a maior parte da população síria é muçulmana, sunita, embora o clã que chefia o poder é a alauíta, de um braço da família xiita. E eu, como digo, tenho sempre muitas experiências muito agradáveis com amigos no Médio Oriente e países árabes e não árabes. Depois cheguei ao final da viagem e regresso no hotel, tinha hotel marcado em Amman, ao fim de 3 semanas, e peço ao senhor do hotel para me arranjar um táxi para ir para o aeroporto. E ele diz, não, amanhã às tantas horas está cá, vem-te cá buscar. Aparece-me um carro do Ministério Jordano, do Turismo, com um motorista e um gestor do Ministério que me levou ao aeroporto, fez-me as honras todas da casa e pronto, fiquei muito satisfeito. E uma experiência diferente. Agora, há um ano, descobri outro país, um país fabuloso, que eu sonhava ir lá desde a década de 70, o Irão. Nunca tinha ido a um país de maioria xiita. Então, percorri o Irão à aventura, de mochila às costas, com um grupo de amigos. Gostei muito, foi uma viagem fabulosa. Achei, talvez, o povo mais simpático do mundo. Isto é difícil estar a separar e a criar barreiras. Eu tenho vários fascínios. Tenho uma paixão pela Índia. Tive a sorte, comecei a ir à Índia na década de 90 e já fui à Índia várias vezes. Tenho uma paixão pela Índia. Eu, quando chego à Índia, sinto que há algo que me diz que, de certa forma, eu tenho lá algumas raízes. Pronto, gosto de assistir às cremações em Varanasi, gosto de percorrer as grandes cidades, tipo Mumbai, que é uma cidade que me fascina, gosto do deserto, de me perder, de andar sem rumo. E há um ano, então, cheguei ao Irão e apaixonei-me pelo Irão. Senti-me tratado da melhor forma possível. Fiquei admirado porque no Irão toda a gente dizia mal do governo, torto e direito. Enquanto tinha estado na Síria e toda a gente dizia bem do governo. E nós temos um bocado a ideia contrária, porque o Irão, é preciso não esquecer, temos um Estado, povo, um território e um poder, mas o território é uma coisa, o povo habita esse território e o poder é outra história à parte. Um regime autoritário, em que as mulheres não têm os mínimos direitos, mas um povo extraordinariamente simpático e culto. Então, dialogava bastante. Os iranianos são muito inteligentes, muito afetuosos e gostam muito de conversar connosco. E falava uma vez num café em Isfahan, com um grupo de iranianas, e elas diziam-nos: nós temos sonhos, gostávamos de ir à praia com amigos e amigas, tomar banho, não podemos. Gostávamos de ir acampar no fim de semana com os irmãos, com amigos e com amigas, não podemos. E uma outra iraniana dizia: eu gostava de andar de bicicleta, mas não consigo, nem posso andar com esta gabardina até aos pés e com o lenço e tudo. É muito complicado. Então, fiz uma viagem incrível à volta do Irão, vim até ao sul, admirei no sul do Irão os parques e jardins onde estão enterrados os poetas medievais. As pessoas chegam a esses túmulos e recitam a poesia desses poetas medievais, e eu lembrei-me assim: é pena os miúdos, os putos em Portugal não conhecerem Fernando Pessoa, não conhecerem Camilo Peçanha, não conhecerem Camões, e chegamos àquele país fabuloso e temos uma lição de que o passado complementa o presente. E também tive mais experiências. No Irão aconteceu uma coisa também muito engraçada, agora uma coisa cómica.
Tiarão, no norte do Tiarão, que é a zona rica da cidade, há muitas operações de cirurgia estética. Os persas têm o nariz proeminente. Então fazem muitas operações e depois colocam um adesivo. Mas eu estava numa casa familiar, normalmente fico sempre alojado em casas familiares, no sul de Tiarão. E via também na zona do sul de Tiarão, a zona dos bairros pobres persas, as pessoas com adesivo no nariz. E vou perguntar, então, mas aqui também são operados, há cirurgias de estética? E ela, o dono da casa diz, não, as pessoas aqui não têm dinheiro para ser operadas ao nariz, para ficarem com o nariz ocidental, mas põem um adesivo para fingirem que são iguais aos ricos do norte. E eu aqui vejo mais uma vez, todos diferentes, mas todos iguais, quer seja no Irão, ou no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, é assim. Também tive algumas experiências negativas, estou a ver que o tempo está a acabar. E poucos meses antes do 11 de setembro, eu estava em Nova Iorque, era mayor o Rodolfo Giuliani, e eu vou atravessar do Museu de História Natural para o Museu Guggenheim. Atravesso, vou com um grupo e fico para trás. E atravesso uma parte do Central Park a correr e vem a polícia, leva-me, apanha-me, pede passaporte. Diz, português, passaporte português, a polícia diz não. Esta história é secreta, nunca tinha contado, por acaso. Só contei em casa. Passaporte português, não. Isto é um passaporte russo-ucraniano, tu és russo-ucraniano e o passaporte é falso, vais para a esquadra. Levaram-me para a esquadra, primeiro para uma esquadra do Harlem, depois para uma esquadra para a Baixa de Manhattan, fizeram um processo sumário, um julgamento curtíssimo, 10 minutos, vais-te embora, etc e tal, e diz-me um polícia à porta, foste mais uma vítima do mayor Rodolfo Giuliani, e uns meses antes do 11 de setembro. Portanto, eu tiro sempre uma aprendizagem, para mim, fascinante, e gosto de partilhar estes conhecimentos convosco, no café, em casa, com os amigos, de todo este tipo de aprendizagens. E continuo sempre firme na minha ideia. Somos todos diferentes, somos todos iguais. E o que importa ao viajar, ao conhecer, é a atitude. Sermos solidários, sermos tolerantes. Se chegarmos a uma cidade, a um país, a um povo diferente, com o coração nas mãos e com a mente limpa, aberta, sem preconceitos, faz-nos bem a nós, podemos transmitir aquelas emoções que sentimos e faz bem esse próprio povo, quer seja numa grande cidade, quer seja numa aldeia, porque há a transmissão de toda aquela série de aprendizagens. Sinto-me um privilegiado por ter essa felicidade de poder viajar e não é tão caro como isso, não custa muito e é preciso as pessoas saírem da sua zona de conforto, saírem do seu sofá, saírem da sua sala e agirem, porque faz parte da nossa condição de cidadãos, agirmos, não ficarmos calados, quando os governos nos cortam o direito à saúde, o direito à educação e até nos querem cortar o direito à cultura, cortam-nos o direito a tudo, cortam-nos o direito à cultura, então o que é que nos resta, não é? Portanto, faz parte da nossa condição de seres humanos, centro do universo, lutarmos pelos nossos ideais, pelas nossas convicções, mas sempre com aquele princípio de que todos diferentes, todos iguais. Independentemente de sermos azuis, de sermos cinzentos, de usarmos trajes até aos pés, de usarmos ou não usarmos turbantes, porque somos todos um ser humano global. Terminou o tempo. Obrigado.